Lendo a palavra bíblica do livro de Jeremias, leremos o capítulo 23. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha esposa possamos dizer verdadeiramente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, o Senhor nos assiste com teu amor, favor e poder. Lembra-te de cada uma das pessoas, Senhor, que nesse momento estão sendo vítimas dessa chuva na nossa cidade aqui. Lembra-te daquelas pessoas, Senhor, que não têm como se proteger do frio, que não têm um teto sobre as suas cabeças. Lembra-te, Senhor, daqueles que podem ajudar. Move-os, ó Senhor, a enxergar aquela ordenança maravilhosa do Senhor, o teu mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. Que primeiro eles enxerguem o outro, o menos favorecido, como próximo. E depois que o amem como a si mesmo. Por amor de ti, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que possamos, eu e minha esposa, ser instrumento do Senhor de modo direto ou indireto, para que mais pessoas acessem a tua palavra e se façam na vida delas conforme a tua vontade. Aos pedimos, desde já gratos ao Senhor por essa oportunidade. O Senhor que foi e aí para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo Jesus, meu Pai e Senhor, o Criador do céu e da terra. Amém. Senhor, temos a felicidade da tua palavra, que possamos vivê-la integralmente. Em nome do Senhor, te agradecemos. Temos no capítulo 23, 40 versículos. Leremos de modo dinâmico e recomendo a leitura com bastante mais calma e reflexão. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e dela não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamada Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Acerca dos profetas: o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote, até a minha casa achei a sua maldade. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Repetindo o versículo 11. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o mesmo ano em que os castigarei, diz o Senhor. Repetindo 12. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte
Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometeram adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um na sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre ti, não virá mal sobre vós. Repetindo o 17º versículo que nos diz: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virás mal sobre vós, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? 23 novamente. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam de fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. E também proveito nenhum trouxeram a esse povo, diz o Senhor. Quando, pois, esse povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, a esse homem eu o castigarei e a sua casa. Antes direis cada um ao seu companheiro e a cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá da sentença pesada a sua própria palavra. Pois torcereis as palavras de Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas porque dizes, sentença pesada do Senhor, assim o diz o Senhor, porque dizeis essas palavras, sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizeres essa palavra, sentença pesada do Senhor, por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença a vós outros e a cidade que vos dei a vossos pais. Último versículo, 40, porém sobre vós perpétuo ópio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Capítulo 23. Profecia contra os maus pastores, sobre o renovo de Davi, contra os falsos profetas, até o último
versículo. Que Deus nos abençoe.